ele tinha vivido. Sabe por que eu digo isso? Porque lá no Sermão da Montanha, a Bíblia fala em Marcos que diz assim: e tudo que ele pregava, as pessoas que estavam entre ele davam testemunho de que suas palavras eram verdadeiras. Sabe o que é isso, igreja? Eu estou pregando aqui dizendo o seguinte: ame ao seu próximo. Aí o pessoal lá do lado cutucou assim: isso que ele está falando é verdade, porque eu já vi ele ajudando uma pessoa. Eu dizer assim: saia do pecado. E eu disse assim: isso que é verdade, porque eu já vi ele em situação complicada e ele fugiu para não pecar. Era isso que faziam com Jesus. Quando Jesus pregava, eu disse assim: isso daí que está dizendo é verdadeiro, porque eu já vi ele fazendo isso. E isso às vezes é o que falta nos nossos púlpitos. É a pessoa pregar o que vive, nem que ele mesmo fale de coisas simples, mas que ele tenha vivenciado aquela mensagem. E esse era o segredo do ministério de Jesus. Mas no versículo 3, diante daquele sermão abençoado, fala que os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Igreja, aqui começa o primeiro julgamento. E esse julgamento, igreja, infelizmente, é o pior que existe. É o julgamento da sociedade. É aquele julgamento que as pessoas veem o seu erro e apontam: olha ali. Porque esses, às vezes, você se arrepende, mas as pessoas continuam falando: ó o ex-drogado, ó o ex-ladrão, colocando título que você já não lhe pertence mais. O pior julgamento que existe é o julgamento dos outros, porque esse, ele não dá o direito de nos defendermos. Ninguém vai olhar para ele e ver realmente se o irmãozinho ali está errado. Não, ele já começa a julgar, ainda diz que é crente, ainda diz que é crente. Olha o jeito dele falar, olha o jeito da música, mas a pessoa nem dá o direito de lhe defender, de lhe explicar. O pior julgamento que existe é o julgamento da sociedade. Mas a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12 que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e nós devemos nos preocupar com o julgamento que eles fazem na gente. Nós devemos nos preocupar com o nosso andar e com o nosso falar. Paulo diz que até se o nosso comer escandalizar, nós devemos modificar, porque essa nuvem de testemunha, igreja, vai nos cercar para onde nós formos. E o seu julgamento nem sempre é fiel, o seu julgamento nem sempre é digno, o seu julgamento nem sempre é justo, mas sempre seremos julgados por eles. O primeiro julgamento que a mulher teve foi pela sociedade: mulher adulta. Foi o primeiro julgamento que ela teve. Mas eu glorifico a Deus, porque para esse julgamento Deus tinha uma graça divina. E a primeira graça de Deus é o julgamento da restituição, da humanização. É Deus pegar um ladrão e agora fazer ele ser um cidadão. É Deus pegar uma pessoa caída e agora levantar e erguê-la. É uma pessoa que não servia para nada e hoje dá testemunho de fidelidade. Lá no Rio Grande do Sul tem um pastor que eu acho bonito o testemunho dele, que ele foi mendigo, garoto de rua, até os 16 anos da vida dele. E ele aceitou Jesus e começou a trabalhar. E hoje é um pastor tremendo. E toda vez que ele dá aquele testemunho, ele se emociona. E eu fico imaginando Deus pegar uma pessoa que não sabia ler, escrever, que não tinha onde morar, não tinha onde dormir, não tinha onde vestir, e colocar ele na posição que ele estava, de dar um testemunho para a humanidade que Deus muda o quadro da situação, de poder mostrar que quando o mundo julga do jeito, a graça
quando a sociedade diz morte, Deus diz vida e vida em abundância. Aleluia. Nós devemos entender que lá em Romanos capítulo 6, versículo 16, fala assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Entenda isso, ó. Primeiro, o salário e morte, dom, vida eterna. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Que a salvação Ele te deu, é um presente, porém a morte é um salário, você tem que trabalhar para isso. É ou não é assim o salário? Trabalhamos um mês para depois sermos assalariados. A morte não vem assim do nada. Não, você fez para merecer o castigo. É isso que a sociedade diz. É isso que o mundo prega. Porém a graça da restituição, Ele pega esse morro e transforma em uma nova vida. Amém? Ao me lembrar dessa humanização, eu me lembro da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela ia buscar água no poço no horário que nenhuma mulher ia, porque ela se sentia humilhada por já ter sido mulher de 5 maridos, e o último nem o nome tinha dado para ela. Em outras palavras, o último nem marido dela era, e ela sentia-se humilhada por isso. Então ela se separou da sociedade, até que Jesus a encontra, dá a ela a água da vida, e na mesma passagem ela volta como missionária. Ela já não foge da sociedade, ela procura a sociedade para falar de Jesus. Glória a Deus. Olha a graça de Deus que humaniza, olha o perdão de Deus que restitui. Enquanto a sociedade da mulher samaritana em Samaria julgava, essa mulher não tem marido, essa mulher é uma ladrona de marido, é uma deita de qualquer um, é uma mulher da vida, é uma mulher que não tem princípio. Jesus pega ela e diz: olha aí uma missionária, olha aí uma mulher que prega, uma mulher de valores. Essa é a graça de Deus que traz a dignidade de volta. Outro exemplo que eu podia trazer da graça que humaniza é o filho pródigo. A Bíblia fala que depois que o filho pródigo vendeu tudo e chegou a ser pastor de porcos, e ali dando comida para o porco, a Bíblia fala que ele sente vontade de comer aquela comida, mas antes de ele saborear aquela comida, ele se lembra que na casa do seu pai qualquer trabalhador tem dignidade e respeito. E ele resolve voltar. E quando ele encontra o pai, ele diz: pai, eu não sou digno de ser seu filho, mas me tenha como empregado. Mas a graça que humaniza, ela não trata as pessoas assim. Ela restitui a pessoa ao seu lugar de direito como filho de Deus. E a Bíblia fala que ele faz um banquete, coloca a sua melhor roupa e coloca o seu anel de filho, porque a graça de Deus, enquanto o mundo aponta dizendo: ele vendeu toda a herança, merece ser pobre, a graça de Deus diz: não, ele é filho e tem direito no lugar de filho. Então toda vez que a humanidade te julgar, te apontar, lembra que a graça de Deus te justifica e te coloca no lugar de filho e de filha de Deus. Aí no versículo 5, eles falam assim: e na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, porém,